Certo. Então, continuando a aula anterior, a gente terminou no filme, né? E aí o filme demonstra várias situações. Vamos lá? Bora continuar aqui no nosso quadro branco. Certo. Vamos lá. No nosso vídeo que a gente viu, o que foi tentado demonstrar foi mesmo a importância da educação à distância, o papel da educação à distância, quais suas vantagens, desvantagens e outras situações. E entre elas temos a atuação do professor e a atuação do aluno. Como deve ser o professor, como deve ser o aluno. O professor ele deve ser inovador. Ele deve estar atento às possibilidades. Ele deve ser um dialogador. Deve estar sempre com diálogo. Ele tem que sempre pensar na frente, certo? Então o papel do professor é realmente de incentivo, de mudança. E o papel do aluno? O papel do aluno deve ser de recebedor mesmo, mas não só recebedor de conhecimento, mas recebedor de inovações, recebedor de diálogo, recebedor de conhecimentos. Mas além disso, ele deve adquirir essa possibilidade. O aluno ele deve estar predisposto a aprender. Ele deve ser um autogestor do seu conhecimento. Vamos colocar aqui. Ele deve ter um papel de autogestão. Ele também deve ser inovador. Ele deve estar predisposto a aprender. Só assim que vai dar certo a educação à distância, certo? Então, é importante que a gente veja o papel do professor, o papel do aluno, para que se tenha uma noção básica de como a educação à distância pode dar certo. E aí a gente falou de várias vantagens. E aí no vídeo também demonstra isso. Quais são essas vantagens? Novamente a gente fala da flexibilidade, do conforto, da autonomia, do compromisso, certo? Quais são as vantagens? Flexibilidade. Lembre que a gente falou que pode acontecer em vários ambientes, em horários diferentes, em espaços diferentes. O conforto, porque ele pode estudar na sua própria cama, no seu próprio quarto. Ele tem autonomia para decidir. E o compromisso, né? Ele pode se compromissar e fazer do jeito que ele achar melhor. O aluno ele aprende da forma que ele acha que é conveniente para ele, certo? Vamos lá, continuando. E aí, como é que a gente supera os desafios da EAD? Como é que é superado esses desafios da EAD? Como é que você tem essa superação? Pensem aí. Lembrem dos desafios que a gente falou. Quais são os desafios? Problemas com os meios digitais, acesso à internet,
também dificuldades de manuseio das plataformas, entre outros. E aí, como superar esses desafios? Se adequando a eles, né? Se adequando a eles. Quanto mais você utilizar, mais experiência você vai ter. Então, quanto mais você utilizar os meios digitais, as plataformas, você vai ter uma facilidade ainda maior para manuseá-las, certo? E aí, partindo mais à frente, a gente vai ver o que a LDB fala sobre a educação à distância. O que tem na LDB sobre a educação à distância? LDB, que é a Lei 9394/96. Certo? E aí, o que tem a respeito da EAD na LDB? Certo? A LDB ela define formas claras e sucintas de como deve ocorrer a educação, certo? Define formas claras e critérios para que a educação ocorra, certo? Com o passar do tempo, a LDB e a EAD ficaram sendo sinônimos de avanço e ferramentas de controle de ensino. A LDB ela define bases a serem adotadas que nortearão as políticas de ensino, entre elas o EAD, ficando a cargo do governo a promoção, credenciamento e difusão do ensino à distância e respectivos métodos de aprovação e comprovantes de conclusão do curso. Sob a responsabilidade das instituições de ensino fica o controle, a avaliação dos cursos e processos e a execução também da EAD. Então, quem é que fica responsável pela construção, pela formulação da educação à distância? Quem é que fica responsável pela formulação? Deixa eu colocar aqui. Formulação, quem é que fica responsável? A União. Quem é responsável pela formulação e pelas formas de fazer EAD é a União. E aí, no seu artigo 80, fala sobre isso. Fala do incentivo para a apresentação da EAD. E o que é destacado no artigo 80? Que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis, modalidades de ensino e de educação continuada. Então, o poder público incentivará esse desenvolvimento em todos os níveis. Lembra que a gente falou dos níveis? Quais são os níveis? A educação básica e a educação superior. E aí a gente citou várias modalidades também lá no início da aula. Quais são as modalidades? São várias. Tem o EJA, tem a educação especial, entre outros. E também a educação continuada, as educações profissionais. Então tudo isso, o governo, o poder público, ele vai incentivar essa educação à distância no processo, ok? E aí, além disso, no artigo 80, ele fala que a educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, ela será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Lembrem, a União aqui, ela formula, ela credencia e ela organiza. Então,
fica a cargo da União. A União ela que regulamenta os requisitos para a realização de exames e registros de diplomas relativo a cursos de educação à distância. Então, esse papel maior de formulação, de credenciamento, de realização é da União. E aí as normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e autorização para sua implementação, elas caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Ou seja, essa autorização para sua implementação, ela cabe, pode ser dos seus respectivos sistemas de ensino, seja municipal, estadual, federal. E aí a educação à distância, ela gozará de tratamento diferenciado que incluirá custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora, edições e imagens em outros meios de comunicação. Certo? A gente está passando aqui um pouquinho do que a LDB fala. São coisas que até parecem óbvias, mas é interessante que vocês conheçam. E aí, no artigo 32, deixa eu verificar aqui, no artigo 32, no artigo 32, depois vocês podem dar uma olhada, a LDB ela estabelece diretrizes de EAD para o ensino fundamental. Deixa eu colocar aqui. Fundamental. O que ela fala sobre isso? Ela estabelece diretrizes para o ensino fundamental. O ensino fundamental obrigatório. Lembrem, aquele ensino lá de 9 anos, que é gratuito a partir dos 6 e terá o objetivo a formação básica do cidadão. E aí, o ensino fundamental será presencial, sendo que o ensino à distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou de situações emergenciais. Então, só repetindo, o ensino fundamental ele será presencial. O ensino fundamental ele é presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação ou em situações emergenciais. Ou seja, no ensino fundamental a regra é que o ensino é presencial. Porém, em situações emergenciais, pode ser utilizado a EAD. Como assim? Um exemplo básico é a pandemia. Um exemplo básico disso é a pandemia. O ensino fundamental ele é presencial, estava ocorrendo presencial, mas aí veio a pandemia, que é uma situação emergencial, e está sendo utilizado a EAD para a continuação dos estudos, certo? Mas em regra o ensino fundamental deve ser presencial. E aí, continuando no artigo 47 da LDB, artigo 47 fala sobre o superior. Fala sobre a educação superior. O que fala sobre isso? Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, ele tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico. Na educação superior. 200 dias de trabalho acadêmico excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E aí é obrigatória a frequência de alunos e professores, salvos nos programas de educação à distância. Lembre-se, é obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo
nos programas de educação à distância. A gente depois vai estar conversando sobre isso, da diferença entre a educação à distância e o período remoto, para vocês terem um entendimento maior sobre isso. E aí, além desse, temos o artigo 87. E aí o que é que fala do artigo 87? É instituída a década da educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação das novas dimensões de educação à distância. E o que que fala sobre isso no artigo 87? Prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos da educação à distância. Aqui é só mais uma conclusãozinha e um artigo para explanar mais sobre a educação à distância. Mas o que ele fala? Deve-se ter uma capacitação para os professores para poder ter educação à distância. Se fala em capacitação, certo? Então, a LDB ela aborda algumas questões interessantes da educação à distância e aí finaliza falando que deve ter essa capacitação para os professores, certo? Galerinha, a gente vai parar esse bloquinho por aqui e a gente retorna no próximo, viu? Até lá!